Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Recebemos aí o convite do Dylan, do Rodrigo e também do Léo para participar dessa tarde de exposição bíblica e vamos continuar aqui dando seguimento àquilo que o Léo já começou, já explanou perfeitamente a palavra do Senhor ali no livro de João, e eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler o verso 25, do verso 25 até o verso 34. Livro de Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao verso 34. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Verso 30 diz: Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Homens de pequena fé, né? Ele faz uma pergunta. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Essa porção da palavra, ela é muito preciosa para nós. Quanto mais falando de algo que nós percebemos que está diante de nós todos os dias. Nós vivemos numa sociedade, nós vivemos num tempo que é muito, muito corrido. Nós não temos tempo para nada, nosso tempo é muito limitado, nós corremos o tempo todo. Os estudiosos vão dizer que nós fazemos parte de um dos países que mais desenvolvem pessoas com ansiedade, com problemas de ansiedade na face da terra. Nós somos um país de pessoas predominantemente ansiosas, pessoas que vivem o tempo todo correndo atrás, sem tempo, buscando alguma coisa. E isso é muito fruto de um estilo de vida que é baseado na preocupação e na ansiedade para atender algumas demandas, às vezes, de necessidades do seu contexto, demandas de necessidades temporais que você tenha, demandas de necessidades materiais que você possa ter, materiais, temporais, contextuais. Na verdade, nós vivemos numa correria profunda e tremenda, justamente porque nós sempre estamos à busca de atender as nossas demandas, de olhar para aquilo que ainda não temos, de julgarmos que precisamos de algo, e, de repente, quando você vai ver a sua vida, ela passa a ser uma correria, e nós temos visto isso, e nós temos percebido que a ansiedade ela tem, de alguma forma, afetado as pessoas, e ela tem mexido com a forma de viver. A grande questão é que essa vida voltada prioritariamente para esses aspectos,
influenciam diretamente a nossa relação de confiança em Deus e das nossas prioridades em relação ao reino de Deus. E isso tudo, na verdade, é que nós vamos conversar nessa tarde. É nesse contexto que nós vamos, nessa tarde, pensar sobre a ansiedade. Jesus, nessa oportunidade, ele está falando para os seus discípulos no Sermão do Monte. E quando ele começa a falar sobre isso, na verdade, ele está advertindo e chamando a atenção dos seus discípulos para a vida ansiosa, para os perigos dessa vida ansiosa em relação à vida e à fé dos servos de Deus, daqueles que queriam e estavam ali seguindo ele. Como então nós podemos perceber, através dos ensinos de Jesus, os problemas dessa vida ansiosa e materialista em relação à nossa fé e ao reino de Deus? Essa reflexão sobre a ansiedade de Jesus aponta alguns problemas que, de alguma forma, afetam a vida das pessoas que desejam viver sob a sua vontade e que professam a fé em Jesus. Diante disso, veremos quais, então, são os perigos de uma vida ansiosa para os que confiam em Deus. Especificamente, nós estamos falando de Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao verso 34, mas, na verdade, nós estamos dentro de um assunto que Jesus decide abordar numa oportunidade onde Jesus começa a falar, onde Jesus começa a pregar sobre as coisas do reino e as coisas pelo qual as pessoas que viviam sob a influência do reino precisavam adquirir, atos e atitudes que as pessoas precisavam desenvolver. E essa oportunidade, especificamente, é a oportunidade do Sermão do Monte. Ali dentro do Sermão do Monte, Jesus se utiliza de vários aspectos da vida do homem e ele explica sobre ele mesmo, sobre a sua natureza, e também explica sobre aquilo que ele esperava, sobre a resposta daquilo que ele esperava daqueles que o serviam, dos seus discípulos. Jesus, ele começa com as bem-aventuranças no capítulo 5, e ele discorre sobre vários assuntos. Ele fala sobre ser sal do mundo, luz da terra, sal da terra, luz do mundo. Ele fala sobre a vida de forma no geral, e ele toca em diversas áreas. E basicamente, a partir do verso 19 ao verso 34, Jesus começa um bloco de assuntos falando sobre a vida materialista do homem e a espiritualidade. Jesus, na verdade, a partir do verso 19, ele começa a estabelecer uma comparação entre a vida do homem materialista, entre a vida do homem que busca as coisas da terra e que procura desenvolver esse tipo de coisa, e a vida e a prioridade daqueles que vivem de acordo com o reino de Deus. E diante disso, nós podemos ver que ele cita ele passa por vários assuntos. Por exemplo, ele fala que o homem não deve ajuntar tesouros. Ali a partir do verso 19 ao verso 21, Jesus fala do não ajuntar tesouros nessa terra. Ele fala da necessidade de viver com retidão, a partir do verso 22 até o verso 23. No verso 24, ele fala sobre o servir a dois senhores, que na verdade é o pano de fundo para o texto que nós lemos aqui, que ele fala que ninguém pode servir a dois senhores, porque ninguém pode viver uma vida dupla, com dupla prioridade. Então ele vai dizer, olha, você não pode servir a Deus e servir a Mamon, que na verdade é um simbolismo grego sobre viver em prol das riquezas. E Jesus está dizendo isso. Jesus diz, olha, ninguém pode viver sobre duas prioridades. E aí no verso 25, que foi basicamente onde nós começamos a discorrer aqui, aonde nós vamos falar um pouquinho nessa tarde, Jesus ele alerta sobre os perigos da ansiedade, e ele começa dizendo, olha, se você não pode viver uma vida com duas prioridades, servindo a dois senhores, então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. E ele começa no verso 25 e diz, e aí é o primeiro ponto, que é o perigo da inversão de valores. E aí ele começa dizendo no verso 25,
quando ele fala: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E aí ele lança uma pergunta dizendo: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Verso 26, ele ainda diz: observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valeis mais do que as aves do céu? Esse texto, essa porção aqui, Jesus introduz a palavra sobre ansiedade, e é interessante nós observarmos, porque no grego, essa expressão, por que andais ansiosos, ela significa, por que vocês estão distraídos? Ela simboliza andar distraído, estar distraído. E Jesus, se a gente for aqui traduzir isso ao pé da letra, seria: por que vocês andam distraídos, preocupados com o que vocês vão vestir, preocupados com o que vocês vão beber, preocupados com o que vocês vão comer? Porque, na verdade, Jesus, ele começa dizendo: olha, vocês não podem nem precisam viver assim, porque essa não é a razão final da vida de vocês. E aí Jesus, ele vai falar assim: olha, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus, na verdade, ele estabelece aqui um princípio de que os meios não são mais importantes do que os fins. Ou seja, Jesus está dizendo: a vida, o alimento, a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. E é exatamente esse tipo de vida que os gentios da época, eles desenvolviam. Facilmente um judeu poderia perceber aquilo que a diferença entre a vida que eles viviam e a vida que o gentio vivia, justamente porque o gentio, ele sempre estava preocupado. Então, ele começa a falar sobre isso, ele fala sobre essa vida distraída, e é exatamente isso que esse ponto eu queria tratar com os irmãos, quando nós pensamos que, quando vivemos uma vida ansiosa, na verdade, nós corremos o perigo de inverter valores. Nós corremos o perigo de vivermos uma vida distraída, como está lá na versão do grego, quando Jesus vai dizer: olha, por que vocês andam ansiosos? Por que vocês andam distraídos? É interessante porque eu ia trazer essa ilustração, e ontem aconteceu isso comigo. Quando eu estou dirigindo, eu tenho uma dificuldade muito grande. Quando eu ando em uma determinada direção, se alguma coisa me chamar a atenção e eu olhar para aquilo, automaticamente eu perco o rumo da onde eu estou caminhando. E é interessante observar que esse é o perigo da distração. Ele faz a gente inverter o valor. O valor, na verdade, o que de fato é importante para mim? Que eu esteja olhando para frente, que eu esteja olhando para onde eu estou caminhando. Mas a distração, ela faz com que os meus olhos enxergue, na verdade, aquilo que é secundário. E aí, quando eu olho para o lado, quando eu começo a me distrair com o que está do meu lado, eu começo a comprometer a minha caminhada. Eu começo a comprometer a possibilidade de eu ter uma boa caminhada. E ontem, na data dessa data do vídeo que eu estou gravando, aconteceu justamente isso. Eu estava caminhando, minha esposa estava do meu lado, eu estava no carro, e eu comecei observando alguma coisa e vi um carro na minha direção, e quando eu dei por mim, ela falou: filho, e quando eu dei por mim, eu já estava caminhando na direção do carro, e eu precisei dar um golpe com o carro, e eu falei: nossa, engraçado, que é justamente sobre isso que eu vou falar, sobre isso que eu ia exemplificar, porque a vida distraída, ela faz com que a gente transfira valores, com que a gente troque valores, com que a gente mude os valores. Então Jesus está dizendo, por isso que Jesus diz: olha, não é o corpo mais importante do que a vez de vestir, né? E aí Jesus diz: não é a vida mais do que os alimentos e o corpo mais importante do que vocês têm que vestir? E aí ele leva a reflexão, né, sobre o sustento das aves do céu, e ele diz: porventura vocês não valem mais do que as aves do céu? Então, nós precisamos pensar sobre isso, porque quando pensamos sobre isso, nós pensamos que o anseio exacerbado e as preocupações profundas pelas coisas terrenas,
é um perigo silencioso que ronda a vida dos filhos de Deus. Se você tem sido ansioso em alguma área da sua vida por algo, então alguma coisa vital da sua vida e na sua relação de fé com Deus pode estar comprometida da sua atenção, porque provavelmente você pode ser um homem ou uma mulher distraída nesse momento. A distração pode estar minando a nossa capacidade de discernir o que eu quero do que o que realmente é necessário. E essa distração vestida de ansiedade pode justamente me levar a buscar aquilo que eu quero e não aquilo que é fundamental e aquilo que é necessário para mim. Quando somos tomados por uma vida ansiosa e distraída por coisas passageiras, o sucesso de uma boa caminhada no reino de Deus pode estar em perigo. O que tem sido tão preocupante para você a ponto de tirar o seu foco em relação às coisas de Deus? Então, nós precisamos estar atentos, porque Jesus, ele adverte, a partir do verso 25 até o verso 26, sobre esse primeiro ponto. O perigo da ansiedade na vida dos que confiam no Senhor é que ele, em primeiro lugar, ele pode estar nos fazendo inverter valores. E a distração é uma cilada para os filhos de Deus e faz com que eles percam discernimento do que realmente é vital para eles. Mas essa não é a única razão. E Jesus segue o texto e a partir do verso 28, Jesus fala do perigo da incerteza dos cuidados de Deus. Jesus fala de uma vida ansiosa que desenvolve o perigo da incerteza do cuidado de Deus. E eu quero ler com você essa porção a partir do verso 28, que diz: E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, porque eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, é interessante a gente perceber que nesse segundo ponto, quando nós falamos que a ansiedade pode desenvolver o perigo da incerteza do cuidado de Deus, é interessante porque essas ervas do campo, elas eram flores, eram uma plantação nativa daquele lugar. Era uma flor, era uma vegetação natural daquele lugar, se via em todo tipo de lugar, e, na verdade, ela não tinha valor algum. Quer dizer, ela não é que ela não tinha valor algum, ela até tinha, e o valor era justamente o que Jesus dizia, para que elas servem se não for lançada no forno? Justamente porque aquelas ervas, elas, apesar de não terem um grande valor, elas, quando elas eram retiradas do campo, elas eram ressecadas e lançadas no forno. E esse forno, geralmente, elas serviam de combustível para preparar o alimento, para manter a chama, o fogo aceso, para que eles pudessem, numa vasilha de barro, assim, ela era meio quadrada, assim, ela era oca, então eles abriam a babinela e jogavam aquela vegetação seca, e aquilo servia de combustível. E Jesus diz assim para eles: olha, se essas plantas que estão em todos os lugares, que dão em todos os lugares, e que elas são retiradas, e elas só servem para ser lançadas ao fogo, e eu cuido delas, e eu cuido da vestimenta delas, e elas são tão bonitas, porque diz que a roupa delas, que o visual dessas plantas, apesar de elas não terem um valor estimado, elas eram de uma beleza muito grande. Então Jesus vai dizer: olha, se eu me preocupo em vestir as flores assim, quanto mais vestir vocês. Então, é interessante porque ele usa também o texto, e ele faz uma referência a Salomão, até porque para todo judeu o reinado de Salomão sempre foi uma referência de um reinado glorioso. E é justamente por isso que Jesus passa por isso, porque para o judeu é muito significativo o reinado de Salomão, porque ele vai dizer: olha, nem Salomão, com toda a sua glória, né, ele se vestiu como qualquer um deles, ou seja, nem Salomão, tendo um reinado tão glorioso, né, tinha suas roupas vestidas dessa forma. E, na verdade, a vestimenta, ela era também um adereço muito priorizado pela sociedade da época, principalmente pela alta sociedade daquela época.
era algo muito importante para aquelas pessoas. Então Jesus está dizendo, olha, se eu não deixo com que os lírios do campo se vistam, fiquem sem ser vestidos, e são vestidos de uma beleza grande, quanto mais vocês. Né? Então, essa reflexão de Jesus, ela é maravilhosa, e ele finaliza usando um tratamento com aqueles discípulos, dizendo, olha, homens de pequena fé, indicando que aqueles homens, talvez, eles não tivessem a capacidade de crer o suficiente naquilo que Jesus estava dizendo, a ponto deles desenvolverem essa vida desprovida de ansiedade. E aí eu, pensando nisso, pensei na imagem de uma criança, eu tenho certeza que você já viu isso em qualquer lugar, um pai encorajando uma criança a se jogar de um lugar para o outro. E é interessante quando a gente vê que essa criança, em momento nenhum, ela titubeia de se lançar aos braços do pai. Mas, na verdade, ela não titubeia de se lançar aos braços do pai, justamente, não porque ela apenas acredita que o pai vai segurá-la, mas porque existe uma relação de confiança que foi construída desde quando essa criança nasceu. Essa criança, ela percebe o cuidado do pai por ela desde que ela nasceu, e essa relação de confiança faz com que essa relação de confiança, onde a criança percebe o cuidado do pai por ela, faz com que ela seja encorajada a se lançar de um lugar alto, por exemplo, para o braço do seu pai. E é justamente isso que nós não podemos perder de vista, e que muitas vezes a ansiedade ela tem gerado sobre nossas vidas. Que essa ansiedade ela tem minado a nossa percepção, a nossa capacidade de perceber o cuidado de Deus. E nós, muitas vezes, até duvidamos de que Deus pode fazer alguma coisa e que pode nos guardar. O cuidado de Deus é uma realidade na nossa vida, não uma promessa. Sem essa certeza, sua fé e a sua relação com o Senhor pode estar comprometida. Eu li uma frase que diz, a desconfiança é a maior sabotadora de relações. Alguém desconfiado, alguém com relação com o outro desconfiada, certamente não é uma relação confortável, porque a desconfiança ela sabota a nossa capacidade de se relacionar com o outro. Da mesma forma, quando nós temos a incerteza do cuidado de Deus, quando nós não percebemos que se Deus cuida das mínimas coisas, Ele também vai cuidar de nós. Quando eu duvido desse cuidado de Deus, certamente a minha relação com Deus, ela vai estar comprometida e ela vai estar abalada. Precisamos amadurecer a nossa fé para crer sem duvidar. Ou seja, eu quero deixar aqui a última palavra desse ponto dizendo para você, existe cuidado de Deus pela sua vida. E mais uma vez repetindo, vou dizer para você que o cuidado de Deus não é uma promessa para você, ela é uma realidade na sua vida e na minha vida. E nós não podemos ter certeza disso e nem permitir com que a ansiedade de querer outras coisas, de querer aquilo que eu ainda não tenho, de buscar aquilo que eu ainda não posso ter, ou aquilo que eu não tenho condição de ter, tudo isso pode minar a minha relação de confiança no cuidado de Deus. Por fim, nós percebemos que, além disso, além de fazer com que a gente inverta os valores, que a distração faça com que a gente, com a vida ansiosa e distraída, faça com que a gente inverta valores, que essa ansiedade faz com que a gente deixe de perceber o cuidado de Deus com as mínimas coisas, ela é um perigo, porque nos faz não ter prioridades de filhos de Deus. E aí, esse é o terceiro perigo pelo qual eu queria conversar com você nessa tarde, pensando que a ansiedade, ela desenvolve o perigo de não ter as prioridades de filhos de Deus. E esse verso, do verso 31 ao verso 32, até o verso 33, diz, portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas as coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe do que necessitais em todas elas.
Aí no verso 33 ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Na verdade, esse texto, esse versículo 33, ele é o versículo principal desse bloco de assuntos que Jesus estabelece entre a vida materialista e entre a espiritualidade do homem. Esse bloco que nós falamos lá no começo, que começa no Sermão do Monte, ali no versículo 19 do capítulo 16, e vai até o versículo 34. Na verdade, tem no seu clímax, no seu ponto mais alto, esse verso 33 dizendo, dando o direcionamento pelo qual Deus deseja que os seus filhos caminhem. E aí ele diz, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas antes disso, eu queria pensar com você, no versículo 31, Jesus trabalha dizendo, portanto, por que vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou que nos vestiremos? Percebe-se que pela terceira vez, Jesus levanta esse questionamento sobre o que comer, o que vestir e o que beber dentro do texto. E aí ele fala, no verso 31, então ele diz, no verso 32 ele diz, porque os gentios é que procuram essas coisas, pois o Pai Celeste sabe do que necessitais. Como eu disse, os judeus estavam diante de uma sociedade que buscavam fortemente e inteiramente a vida materialista. Era facilmente discernir a diferença da vida de um judeu para a vida de um gentio. E quando eu falo gentio, eu estou dizendo que a vida daquele que não vivia a vida de Deus, a vida daquele que não vivia a vida segundo os princípios de Deus. E é interessante perceber que ele estabelece essa comparação entre o modo de vida dos gentios, sendo que eles não viviam como o povo de Deus, e seus discípulos, e como discípulos do reino. Então ele pergunta, e ele diz, porque os gentios é que procuram estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe de todas elas. E aqui Jesus estabelece essa comparação entre a vida do gentio e entre a vida dos filhos de Deus, entre os discípulos do reino. Ele mostra que Deus conhecia as necessidades do seu filho como o pai conhece dos seus... Ele mostra que Deus conhecia as necessidades de seus filhos, como um pai conhece, como um pai comum, como o meu, como o seu pai, talvez você tenha, como a sua mãe, ou como alguém que cuida de você, sabe das suas necessidades. Jesus diz, olha, o pai também conhece as suas necessidades. Isso também é importante dizer que os gentios naquela época, eles não tinham uma relação com os seus deuses, desse cuidado paterno. Não havia entre eles essa percepção de que Deus era pai, de que Deus era um Deus de relacionamento, um Deus próximo. Eles não tinham essa visão. E Jesus trabalha isso com os seus discípulos, dizendo, olha, os gentios, eles andam correndo por causa da ignorância espiritual deles, eles vivem aí correndo atrás de todas essas coisas. Mas vocês sabem que vocês têm o Pai, e o Pai conhece todas as suas necessidades. E aí ele vai dizer, então a partir disso, porque vocês sabem que o Pai conhece todas essas necessidades, e que o Pai sabe daquilo que você precisa, vocês não vivem como gentios correndo atrás disso, mas vocês têm um outro foco, vocês vivem de uma outra forma, vocês têm um outro tipo de comportamento, vocês não podem desenvolver ansiedade por aquilo que vocês vão comer, por aquilo que vocês vão beber, por aquilo que vocês vão vestir, porque vocês sabem que o Pai cuida de vocês. Então ele vai dizer, olha, então como que você vai viver a partir disso? E aí Jesus diz, no verso 33 ele diz, buscai então, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E aí Jesus, ele estabelece aqui a prioridade maior do reino de Deus. E aí, depois de ele ter lá no verso 19, ter explicado sobre essa vida dupla, começar lá no verso 19, desenvolvendo sobre essa vida material e essa vida espiritual, Jesus culmina nesse versículo dizendo, olha, a prioridade de vocês deve ser o reino de Deus e a justiça. E essa justiça, no livro de Mateus, propriamente dizendo, essa justiça, ela tem a ideia, né, de vontade de Deus, ou seja, o que vocês precisam buscar é o reino de Deus e a sua vontade sobre a vida de vocês.
ele mostra que Deus conhecia as necessidades. Para aí, que senão vou me perder aqui. Justiça de Deus, e essa é a prioridade dos filhos do reino de Deus, dos filhos de Deus e dos discípulos do reino. Então, eles precisavam buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Esse, por sinal, é o versículo fundamental para estabelecer a ideia central do bloco de assunto que Jesus trata sobre os anseios do homem e a vontade de Deus e essas prioridades terrenas, fazendo com que os seus discípulos entendam que as suas vidas deveriam ser norteadas pela vontade de Deus e na fé do sustento de Deus sobre a vida deles. Portanto, nós precisamos entender, fazendo aqui uma recapitulação, que quais são os perigos da ansiedade. A ansiedade, em primeiro lugar, ela faz a gente se distrair e inverter valores. Em segundo lugar, ela faz com que a gente ande incerto do cuidado de Deus. Em terceiro lugar, ela faz com que a gente não viva as prioridades dos filhos de Deus. E com isso, eu concluo dizendo para você que Jesus propôs, na verdade, com essa reflexão, um alinhamento de propósito entre seus discípulos e o reino de Deus. Observamos como a ansiedade pode trazer perigos que comprometem o nosso discernimento, as nossas certezas em Deus e até mesmo a nossa relação de obediência com aquilo que Jesus propõe para nós. Por isso, esse é o momento, e é um momento de oportunidade para que venhamos alinhar as nossas prioridades, descansar no Senhor e viver nessa terra como cidadão do reino e como filhos de Deus, com nossos olhos naquilo que de fato é vital para nós, buscando não o que desejamos, mas aquilo que Deus já estabeleceu para nós, fazendo disso a nossa razão de viver. A nossa razão de viver não é aquilo que eu desejo, não é aquilo que eu percebo, não é aquilo não são os meus pressentimentos, não. A minha razão de viver é viver o reino de Deus e a vontade de Deus como filhos nessa terra, vivendo para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Espero que, de alguma forma, essa palavra possa ter contribuído para que, a partir desse tempo que nós estamos vivendo aí, e agora já não falando aqui mais como participante de uma prova de homilética, mas como um irmão em Cristo, eu quero dizer para você que diante de um tempo como esse, de tantas incertezas, nós precisamos buscar confiar no Senhor e não desenvolver essa ansiedade, porque ela pode comprometer a nossa caminhada. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.